dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo a gente. Hoje, mais um episódio do PetCast. E hoje a gente está com a professora Adriana Maria Silva, que é professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Estou aqui com a Mayara. Oi, pessoal. E aí, professora, tudo bem? Tudo bem, gente. Estou muito feliz em poder participar desse projeto de vocês. É uma alegria contribuir. Espero que a gente faça um bate-papo bem gostoso. Estou aqui, é a primeira vez que eu faço um podcast. Olha que legal. Estou ansiosa. Vamos lá. Que bom, professora. A senhora pode se apresentar? Claro. Então, eu sou a professora Adriana Silva, né? Estou no Instituto Federal como professora substituta hoje, das disciplinas pedagógicas. Sou doutora em educação, mestre em educação e formada em pedagogia. E aí eu estou no Instituto Federal hoje com as disciplinas pedagógicas, especificamente da didática, histórias políticas e legislação da educação e estágio. E também estou lá no médio técnico com relações interpessoais no trabalho. Bom, a nossa primeira pergunta, né, para a senhora vai ser: o que levou a senhora a escolher pedagogia como curso? Que pergunta, hein? Então, vamos lá. A pedagogia, na realidade, surgiu na minha vida porque a educação, para mim, foi e continua sendo, né, a ferramenta maior para gerar cidadania. Né? E, no meu caso, especificamente, foi a educação que me proporcionou cidadania. Né? Então, eu devo tudo à educação, então eu quero retornar isso para a sociedade de algum modo, e por isso eu elegi a pedagogia, que é a ciência da educação. Né? Então, como a gente tem essa... sempre a gente observa, né, a pedagogia como sendo um curso que está muito vinculado à educação infantil, ao cuidado. Historicamente, é um curso, né, que está muito marcado pela essa presença feminina e do cuidado e da maternidade, como se fosse, né, a escola fosse a extensão do lar. E tudo isso me incomodava um pouco, né, porque eu sempre quis levar a pedagogia a esse lugar de ciência, que é a ciência da educação. Então, eu fiz todo um percurso acadêmico para que isso realmente viesse ser fortalecido, né? Tirar um pouco essa carga da pedagogia como sendo algo extremamente voltado para o assistencialismo, e não é. Né? A gente já fez aí uma virada, eu acho que a pedagogia está aí se colocando mais, a gente é um campo que acaba recebendo muitos outros especialistas de outras áreas, e eu sempre me pergunto assim, será que se a gente fosse como pedagogo para engenharia, por exemplo, a gente seria aceito? Né? Outras áreas, elas abraçam o pedagogo como a gente abraça na educação outras especificidades e outras áreas. Hoje a gente está vendo, inclusive, engenharia bem voltada, né, para as tecnologias. A gente está vendo muitos engenheiros, né, tratando da educação hoje, porque estão desenvolvendo, né, tecnologias para a educação hoje. Então, eu acho que é importante a gente fortalecer esse lugar do pedagogo como sendo esse cientista que vai estar mais preparado, né, e tendo mais fundamento, né, para trabalhar junto com essas outras áreas. Então, é importante que a gente, né, entenda que o lugar do pedagogo ele é insubstituível. Né? É ciência também. E, então, eu acho que a pedagogia... Eu fiz essa escolha muito consciente, porque eu tive uma experiência de escola muito boa, né? Porque consegui bolsa de estudo para escolas muito boas. Eu sou de Recife, então eu estudei em uma instituição muito boa, tradicional, mas muito boa, conceituada, por conta de bolsa de estudos. Né? Eu ganhei 100%, vinha de uma comunidade, então tinha um trabalho filantrópico dessa instituição, e eu fui acolhida por esse trabalho filantrópico, e hoje sou o resultado disso. Então, eu acho muito importante retornar isso para a sociedade. Acho que está por aí.
Muito legal, professor. Sim. Sem contar também, desculpa, Vaera, mas sem contar que a gente, por exemplo, a gente está fazendo licenciatura em Química. Antes mesmo da gente sair, se formar, a gente passa pelo pedagogo, né? A gente vai transmitir o nosso conhecimento para os alunos graças a pessoas como a senhora, né? Porque quando eu entrei na faculdade, eu até escrevi isso, acho que foi num trabalho acho que foi de gênero e sexualidade. Eu pensei que eu fosse estudar só Química, Física e Cálculo. Ia haver uma matériazinha de educação. Mas não, a gente tem matéria de educação ao longo do curso todo. E forma a gente de uma maneira boa para a gente lidar, né, com a sociedade e promover cidadania para os alunos, né, que estão nas escolas. Isso, é importante vocês entenderem que é indispensável para o licenciando ter a parte pedagógica bem desenvolvida, né? Sem didática, vocês vão ter ali o conhecimento científico sem essa transposição que a gente chama que é a transposição didática do conhecimento científico para um conhecimento que vai ser ali elaborado pelos estudantes do ensino médio, da educação básica, né? Então, é imprescindível que vocês se dediquem a essas disciplinas, porque elas são a base da prática de vocês como professores, né? Vocês estão escolhendo, elegendo aí o campo da docência para atuar, então, necessariamente vocês vão ter que ser educadores, né? E ser educador é entender todo o processo da educação, desde da gestão escolar. Vocês não vão só entrar na sala de aula e dar aula de vocês e ir embora. Você vai ter ali toda uma comunidade escolar que está envolvida nesse processo, que é o processo de ensino-aprendizagem que vocês estão dando conta, né, a partir da disciplina de vocês, a partir do que vocês vão, né, da química, vocês vão ter todos esses elementos que são transversais ao trabalho de vocês dentro de sala de aula. Então, está fora, é fora e dentro. Né? Não é só dentro da sala, é fora também. Você vai ter toda uma comunidade escolar, todo um entorno que vocês vão ter que se apropriar, né? E cuidar disso, ter um olhar muito cuidadoso com o entorno, para responder, né, dentro desse contexto, né, não só você entender que as metodologias elas precisam ser adequadas para aquele público, né, para aquela situação do contexto. Então, é importante que vocês façam essa aproximação com o entorno também, né? Que é a família, que é toda a comunidade escolar, a participação dentro dos conselhos de classe, vocês vão ter isso também. Então, você vai ter a escola e a comunidade muito em diálogo, né? Em franco diálogo, e vocês precisam estar muito vinculados a isso para entender quem são os alunos de vocês. Né, quem está na sala de vocês. Eu sempre falo isso, vocês já foram meus alunos, todos vocês. Então, o primeiro passo para a nossa prática docente é as relações, né? A relação professor-aluno, aluno-aluno. Então, isso é o que sustenta o restante, todo o outro restante da nossa prática, né? Os elementos que constituem nossa prática, eles são importantes, né? Enfim, avaliação, metodologia, tudo isso é muito importante. As tendências pedagógicas, conhecer profundamente esses elementos é importante, mas se você não tiver isso bem desenhado junto com, né, os alunos, junto com essa comunidade que é do entorno, você não vai ter sucesso, não vai dar conta de promover um ensino-aprendizagem satisfatório. Então, é a relação, o olho no olho, é o saber de onde vem, né, esse aluno, o que ele traz, quais são as dificuldades, como é que ele chega, né, dentro da sala de aula de vocês, qual é a família, qual é a estrutura que existe por trás disso, né? Entender o contexto é entender também a sociedade que vocês estão vivendo. Certamente vocês vão para instituições boas, né, como professores que estão sendo formados pelo Instituto Federal. A gente sabe que as portas se abrem muito para quem está nessas instituições, que são instituições de referências, né, nacionais. Então, vocês vão ter aí uma porta aberta, com certeza, em lugares muito, muito bons. Mas, de todo modo, quem quiser, né, enveredar para o ensino público, a gente sabe que a gente tem muitos desafios, né, muitos desafios sociais. Dentro do Brasil, a gente tem muitos Brasis e tem muita desigualdade social,
e, portanto, a gente tem que olhar essas especificidades de cada lugar, né? Se vocês tiverem duas escolas, vocês vão ver que são dois universos completamente diferentes. Pode ser no mesmo bairro, né? Mas são universos. Uma rua muda já, né? Às vezes está mais próximo do asfalto, às vezes não está. Então, tudo isso tem uma influência muito grande no ensino e na aprendizagem desses alunos. Então, por isso que é importante a educação, por isso que é importante essas disciplinas, porque só a partir dessas disciplinas que vocês vão ter esse olhar mais crítico, mais engajado com a sociedade, e é isso, né? Ser professor é aceitar um desafio que é um desafio de transformar, né? De transformação social. Eu não, quando eu entro na sala, eu sempre falo, né? A gente não trabalha para ganhar dinheiro, a gente não trabalha para ficar rico, não. Como professor, não. A gente trabalha realmente nesse sentido da transformação social. A gente quer, né, ser valorizado, tanto é que a gente está com a greve aí, buscando, né, militando em cima de anos que a gente não tem aí um reajuste salarial, de condições mesmo, né, de infraestrutura, de condições para vocês, né, como as bolsas e os incentivos. A gente precisa ter esse reconhecimento, né, obviamente. Mas o professor, ele é um agente de transformação social. Então, quem escolhe essa profissão tem que entender que está escolhendo o outro. Não está escolhendo assim, está escolhendo viver para transformar essa sociedade a partir das pessoas. Eu ia falar que me chamou a atenção, né? A senhora falou da importância do cuidado, né? Do olhar do professor e conseguir enxergar o seu aluno, porque cada aluno vai apresentar uma história. Eu tenho muito marcado isso na minha mente, que a senhora sempre disse. Cada aluno tem a sua história. E por isso, né, é importante, né, a gente saber olhar a história do nosso aluno, entender que ele vai vir de diferentes famílias e com uma cultura, né, diferente. E em falar em família, a gente gostaria de saber como que foi o apoio da família da senhora. A senhora teve um apoio ou não? Como que foi essa parte da vida da senhora? Muito bom, né? Porque todo mundo tem, nessas escolhas, a gente sempre tem alguma orientação ou não, né? Nas escolhas profissionais, a gente sempre tem ali alguém que fez parte dessa nossa decisão, né? Por esse curso, por essa área e tudo mais. Com relação à família, não, né? Eu sou a primeira da minha família que tenho mestrado e doutorado. Aliás, eu sou a única da minha família. Né, como eu falei para vocês, eu venho de uma comunidade, né, eu sou de Recife, eu venho de uma comunidade, subbairros de um grande bairro, são as comunidades, né? E era muito precária, era uma vida bem restrita, né, com muito problema social, com muito risco social, e é muito difícil, né, a gente sair dessa condição, né, a partir se não for pela educação, dificilmente se sai, né? Então, eu tive essa oportunidade, né, de fazer eu digo que eu tive uma mobilidade a partir da educação, né? Eu saí do meu ponto de partida e hoje estou em outro ponto. Mas a minha família não entendia, né, o que era, enfim, um curso superior, não entendia muito bem, porque não faz parte da gramática deles, né, não faz parte do cotidiano. Mas sempre no sentido diziam, sim, ela é boa, ela é inteligente, ela é, né, e só que não entendiam muito bem. Hoje eles entendem melhor, hoje, enfim, já tem algumas outras pessoas que, né, vieram nesse movimento junto comigo, de olhar aqui e olhar em uma referência, tem uma referência na família, então a gente pode, né? Então esse incentivo não veio de casa, ele veio mais de fora, né? Foram os meus professores, eu tive professores incríveis, né? Que marcam a vida da gente, que marcam a trajetória da gente, e isso me fez muito querer estar também dentro de sala de aula, e sobretudo não é sala de aula o espaço, né, que eu sempre tenho pontuado que a gente tem que desemparedar a educação, né. Eu digo essa relação, né, que é uma relação importante, que muitas vezes tira a gente desse risco social, né.
A troca que a gente tem em sala de aula com os professores, com os próprios alunos, com os colegas, eles fazem a nossa visão ampliar, né? A gente acaba ampliando nossa forma de enxergar a vida e as coisas. Então, aumenta o nosso repertório, né? Então, eu acho que eu tive muito mais incentivo fora, e aí sim, dessa instituição, foi uma instituição que me acolheu filantropicamente, e dali eu fui, né, voando, porque eu saí de lá, fui para outra instituição, e conseguindo bolsa também. Uma curiosidade aqui, eu danço, né, desde essa comunidade a gente tinha um grupo que dançava, que fazia apresentações em festivais, a gente fazia tudo muito amadoristicamente, a gente não era um grupo de dança profissional, reconhecido, mas a gente era um grupo de dança desse bairro, né? E aí a gente fazia apresentações, e foi assim que me viram, né? E que me ofereceram uma bolsa de 100% nessa instituição, para eu dançar pela instituição e ganhar a bolsa, né? A manutenção disso também não era muito fácil, porque minha família não tinha condições de me manter nessa instituição, então eu vivia muito de doação, dos alunos dessa instituição, né? Que podiam, eles me doavam livros, doavam uniforme, né? E a passagem, tinha toda uma mobilização, assim, para que, até as viagens, né? Porque, de todo modo, mesmo eu ganhando a viagem pela instituição para representar a instituição, como é que você fica lá, né? No período que você está lá em outro lugar, como é que você se mantém? Então, a gente fazia rifa, né? Vendia coisas para juntar um dinheiro e poder se manter nessa representação dessa instituição, nos lugares que eu ia, enfim, dançar e fazer. Então, eu consegui estar nesse lugar muito, muito a partir dessas pessoas de fora, né, que me ajudaram muito, que vieram junto, e eu sempre digo que a minha família, eu tenho minha família, mas tenho minha família que são os meus amigos, essas pessoas que apareceram na minha vida e que foram organizando tudo isso para que eu chegasse até aqui. Então, eu sou muito grata a todos. Mas essa é a história, né? A família, ela não entendia muito bem, também não tinha muito recurso para isso, entende? Minha mãe também, quando... Meu pai já faleceu, mas minha mãe, quando eu falei que queria fazer química, ela apoiou. Como eu tenho 3 irmãos, né? Um deles faz comunicação, o outro fez design. Então, são áreas totalmente diferentes. E ela sempre apoiou, falou, só quero ver vocês com diploma. E os professores também, quando eu estudei, sempre apoiaram. Não sei, por exemplo, os professores da Maiara, mas quando eu falava com eu só tive professora de química. Então eu falei com ela, ela deu super força para ir, deu até livro para estudar para quando entrasse na faculdade. Seus professores também, Maiara? Eram assim? Sim, a minha principal referência eram os meus professores. A minha mãe, ela fez faculdade de biologia, né? Então eu já tinha meio que um caminho já esboçado. Pois assim, claro que a gente sabe que tem uma outra pessoa que diz, você vai ser professor, não, né? Tem toda uma discussão em cima disso, que o professor é tão desvalorizado, você vai escolher essa pessoa, você não fez direito, você não vai fazer medicina, vai fazer engenharia. Teve essa discussão aqui em casa com meus irmãos. Não, no caso da minha família, como ela não entendia muito, ser professor já era muita coisa, entende? Sim. Ser professor já era um deslocamento grande dessa condição da gente inicial, sabe? Então não teve isso, mas fora eu escutava. Quando eu comecei a estagiar, inclusive, que eu fui estagiar primeiro em empresa, inclusive, fui logo para a empresa, para o mundo corporativo. E eu, no mundo corporativo, as pessoas me perguntavam, mas você vai terminar a pedagogia, vai fazer outra coisa, né? Tipo... Sim, como se fosse o suficiente, Você vai cuidar de criança, né? Então, é muito marcado, né? Essa formação docente, especialmente na pedagogia, é muito marcadamente a questão do cuidado da infância, né? Vocês não têm muito isso, vocês têm a coisa do professor, porque, né, são os especialistas, são os licenciados especialistas. Então, o professor já é desvalorizado nesse nível também, mas o professor de educação infantil é muito mais,
no nosso país, né? E como? Professora, eu queria perguntar para você algo que eu sempre tive curiosidade, desde quando eu fiz didática com a senhora, porque a senhora falou que na época do ensino médio não gostava de química, não tinha uma boa experiência com química. E como é que foi para a senhora sair da faculdade e vir dar aula para as pessoas da licenciatura em química? A senhora, outra coisa, a senhora dá aula para, por exemplo, a senhora já deu aula para a gente da física, da biologia, e como é que foi tudo isso? Então, vamos lá. Eu digo assim que as coisas é o eterno retorno, né? Quem conhece de filosofia vai entender o eterno retorno nietzschiano. Volta, né, para a gente olhar, né? Eu tive uma experiência bem, não foi a melhor experiência no ensino médio. Eu tive química só no ensino médio mesmo, as primeiras noções de química começou no primeiro ano do ensino médio. E, assim, o grande problema é que o professor que eu tive nessa instituição, ele não era professor de química, ele era de biologia, né? Então, isso foi um problema, porque na época tinha trocado, o professor tinha saído, eu acho que tinha passado no concurso, e o professor mesmo de química tinha saído. Então, isso foi remanejado para o professor de biologia, e eu acho que ele não gostava muito, né, de estar ali naquela situação. Portanto, ele acabou sendo essa principal referência minha, porque eu só tive química no primeiro ano do ensino médio e no restante desses 2 anos, né, do segundo e do terceiro, era ele também. Então, eu não tive nenhuma outra experiência com professor de química. Foi o único, né? E não era professor de química, ele era professor de biologia. Então, não tinha a didática, tem a didática específica, né, gente, para cada área. Então, acaba que não é só saber de ciências, né, de modo geral, e suas tecnologias. Vamos falar hoje, no linguajar do novo ensino médio, com os itinerários, né? Não é só ciências naturais e suas tecnologias, né? A gente tem que ter uma especificidade, né? Tem uma especificidade de cada campo, de cada área de conhecimento. A química, a biologia, a física. Isso me impactou muito, assim, impactou porque quase que eu não dei conta no vestibular. Minha época era vestibular mesmo, né? Não era Enem. Então, a gente fazia prova de tudo, era um peneirão que a gente chamava, e eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer com essa prova de química, né? Eu não posso zerar, não posso, porque se zera, você leva o ponto de corte, você não nem faz o segundo dia, porque eram 2 dias, o segundo dia são as específicas, que no meu caso era a minha área, que era a área de humanas. Então, eu né, me garantia no segundo dia, mas para isso eu tinha que passar no primeiro dia. Então, o que acontece? Né? Eu tive essa experiência e, de repente, na universidade, depois que eu estava no mestrado, estava terminando o mestrado, entrando no doutorado, eu fiz um concurso para professor substituto da Rural, né, lá em Seropédica. E era para filosofia da educação, ser professor de filosofia da educação, das licenciaturas de modo geral. Então, eu tinha aluno de física, desde o aluno de física até o aluno de filosofia na minha sala, de licenciatura. Né? Então, tinha física, tinha um pessoal da educação física, tinha um pessoal de biologia, tinha um pessoal de veterinária, até veterinária surgiu na minha sala. E aquilo me tomou, né? O que eu vou fazer? São disciplinas que eu não tenho nenhuma aproximação. Então, eu tive que fazer um programa bem transversal, assim, bem trabalhando a especificidade para cada turma. Então, eu tinha 4 turmas. Né? Então, claro, a gente tentava concentrar os cursos da área de humanas em um dia, as exatas em outro, então estava todo mundo assim mais ou menos dividido ali em áreas, né? Para ficar mais fácil, mas eu tinha um programa para cada dia, não era o mesmo programa, não era a mesma metodologia que eu tinha que adotar. Então, eu tive muito cuidado em olhar para a especificidade, comecei a ler, comecei a procurar. Não tinha química, não tinha alunos de química. Tinha química, tinha física, tinha alunos de química e de física, sim.
E ali eu comecei a me interessar pela área, a olhar e a querer que eles me trouxessem, né? Eu fiz esse movimento com vocês também, né? Que vocês me trouxessem a química, que eles me trouxessem a física. Então, eu coloquei eles muito para pensar a filosofia, os fundamentos da educação a partir das especificidades dessas áreas, né? E daí eu aprendi muito. E se a gente não tiver essa troca com os alunos, a gente não está fazendo educação, tá? Então, eu sempre que ensino, eu aprendo, certo? Sempre que é isso, é preciso ter essa articulação. Né? O professor, ele aprende muito mais ensinando, por isso que, né, a gente já falou um pouquinho sobre isso em sala de aula também. A gente aprende mais quando a gente ensina. Por quê? Quando a gente dá a oportunidade do outro trazer elementos para essa prática, para a nossa prática, a gente tem uma troca super bacana. Vocês trazendo elementos, eu pontuando outros, e aí a gente vai fazendo uma grande costura, né? Então, eu acredito que eu fui me aproximando, eu fui jogada para me aproximar disso, para corrigir, né, esse meu olhar, que foi um olhar um pouco tendencioso por conta dessa minha experiência lá no ensino médio. E aí, quando eu passei em Duque de Caxias para ficar à frente da licenciatura, né, com as pedagógicas, com essas disciplinas pedagógicas da licenciatura em Química, disse, agora vamos, que eu estou com didática, e didática é metodologia, então vamos fazer esse pessoal da aula e olhar e aprender e conseguir absorver o que eu puder de vocês e contribuir com a formação de vocês no sentido de como vocês vão transpor isso, né? Como é que vocês vão estar em sala de aula e desenvolver todos esses elementos da prática docente que precisam ser estruturados agora na licenciatura. Então, é uma troca muito boa. Quando eu vejo vocês dando aula dentro da minha sala de aula, é muito bom. Porque eu acho que é o espaço que vocês têm que aproveitar e fazer de laboratório, né? De experimentar, estar ali na frente, de dialogar com as pessoas e de aprender a partir do ensinar, não é? Porque quando vocês estão lá na frente, quando termina a aula, a gente tem uma sensação de que a gente aprendeu mais. Vocês não acham? O que vocês acham? Estou jogando para vocês agora. Eu acho que, sem dúvidas, quanto mais você explica, mais você vai absorvendo aquele conteúdo. Eu acho que, sem dúvidas, é o que eu posso dizer. Eu também acho, porque tem um professor, eu não lembro quem foi que falou isso, mas a gente, quando a gente vai ensinar para alguém, a gente tem que saber mais para saber ensinar para aquela pessoa. Então, eu tive uma experiência com isso quando eu estava acho que foi terceiro período, quando eu estava fazendo orgânica, veio uma menina de um curso de farmácia que mora perto de mim, pedir para eu dar aula de química orgânica para ela. Aí eu fiquei, poxa, eu estou passando sufoco com química orgânica. Como é que eu vou ensinar orgânica para ela? Eu falei, poxa, sentei, peguei livro, estudei. Falei, poxa, eu tenho que pelo menos saber para conseguir transmitir para aquela pessoa, né? E gostava do que a senhora fazia, o que a senhora faz ainda, né? Porque eu lembro que eu vi uma aula do Tiago também, né? E acho que vi a da Maiara também. Mas achava legal porque a gente era uma forma diferente de nossa, como é que eu ia montar algo para mostrar para você, porque você falava que não sabia nada. Aí pensar em que eu ia fazer, e eu tentei trazer, quando eu tive aula com a senhora, né, eu dei aula de isomeria. Então, eu tentei falar da história da química orgânica, falar como é que a gente chega nas estruturas de bastão que a gente usa. E também eu gosto, pelo menos, da gente trazer algo mais misturado, né? Quando às vezes eu ajudo a Maiara, o Thiago também, e eu misturo química com física, porque, né, a gente está ensinando, por exemplo, isomeria para o aluno. Poxa, o que adianta o aluno sair dali e não saber, por exemplo, que gordura trans faz mal? Se tem uma bolacha que tem gordura trans, essa gordura faz mal para a gente, que prejudica, por exemplo, a pressão do nosso sangue. Então, a gente tem que saber mais para ensinar, e é algo muito gostoso, né? Porque daí eu
no caso, o grupo todo, né? Se juntou para mostrar isso para a senhora, e eu lembro que a senhora tinha mostrado porque também foi química, física e biologia. Muito bom. Vocês pesquisam, né, gente? Vocês vão ter que pesquisar, vocês vão ter que estruturar. É como uma aula, a gente faz uma estrutura, a gente tem que pensar nos recursos, qual a metodologia a gente vai adotar, quais são os fundamentos que estão ali, né, conceituais que a gente está trazendo. Vocês vão ter que pesquisar. Então, o professor, ele aprende mais porque ele faz todo o processo, né? Desde o momento da escolha do tema, né? Ali tem um componente curricular, tem os temas que precisam ser abordados, vocês vão ter que saber se os alunos têm um conhecimento prévio ou não, vão ter que fazer uma avaliação diagnóstica previamente para entender se os alunos, como é que está o nível daquela turma. Então, é todo uma aula para sair satisfatoriamente, né, dentro do contexto do ensino-aprendizagem, vocês vão ter que ter um cuidado desde o preparo anterior à aula, né, que é entender se o aluno vai dar conta, se não vai, daquele tema, quais são os que vão dar, os que estão mais avançados, os que estão medianos, os que estão, né, insuficientes, vocês vão ter que ter essa noção. E daí vocês vão ter que encontrar recursos para dar conta de toda essa diversidade. Então, é realmente muito mais elaborado, né? Ser professor, vocês precisam de elaboração prévia, vocês precisam de pesquisa, precisam se dedicar a esse processo como um todo, né? Não se encerra naquela aula, naquela prática, né? Ele tem um antes, o durante e o depois, que você vai avaliar todo esse processo, vai entender cada etapa desse processo, para que esse aluno, para que os alunos, né, consigam acompanhar e aprender, né, desenvolver o que vocês querem que eles desenvolvam. Então, sempre a gente aprende mais. Então, a gente acaba realmente aprendendo mais por conta do acompanhamento do processo do início até o fim daquele tema, até entrar em outro componente, enfim. Vai, Mayara, fala, você ia falar, te interrompi. Não, eu acho que é isso mesmo que a senhora falou. Eu acho que esse é o principal, na minha visão, o principal encantamento em ser professor é isso, que você está sempre trabalhando, desde o início de montar a sua aula, desde você dar a sua aula e desde você ver o resultado final da sua aula. Eu lembro dos Kahoots que a senhora passava, né, para conseguir avaliar o rendimento da turma, e isso fica sempre marcado para mim. Mas agora eu queria saber da senhora quais, né, as principais mudanças que a senhora acha que poderiam ser feitas no sistema de ensino, a fim da gente conseguir um aperfeiçoamento. Pergunta difícil, hein? O sistema de ensino é muito complexo, né? Então, porque não envolve só a educação, né? A gente faz parte de uma superestrutura, né? E por mais que a gente tente, né? Acho que esse trabalho é um trabalho muito do cotidiano, que a gente vai fazendo no cotidiano. No momento em que a gente consegue algum espaço, né? Que é realmente revisar, né, entender que a sociedade está num ponto que a gente precisa orientar os processos e as metodologias para a necessidade dessa atualidade, do que está se apresentando hoje, não, né, refém de modelos que já não dão conta mais dessa realidade, que é muito mais complexa do que antes. A gente vai, né, passando, né, de rupturas históricas, como foi o caso da pandemia, que foi essa última nossa ruptura e que exigiu aí uma nova forma de fazer e de conhecer, né? Então, a gente está aí se organizando para isso, mas a gente pode querer muito que isso aconteça, mas no chão da escola, no chão da educação, a coisa se organiza diferente, porque a gente tem contextos, né? E a gente trabalha com contexto, a gente trabalha com a diversidade que é esse país. Então, dificilmente uma política nacional ou uma legislação educacional
ela vai dar conta dessa complexidade do Brasil, né? Do que é o Brasil, cultura, né? De modo geral, a gente tem uma diversidade muito, muito, muito grande e a gente não vai dar conta de ter uma única forma de fazer, né? Para o Brasil inteiro. Eu acho um erro a gente pensar e generalizar dessa forma. Eu acho que a gente tem que trabalhar a partir das realidades, a partir do que se apresenta, né? E trabalhar, e aí a gente, com os recursos que a gente tem, porque a gente sabe que, precisa de uma política que realmente, né, funcione, uma política educacional que funcione. A gente precisa dos recursos repassados, não é, para a educação, e a gente sabe que determinados estados recebem, outros recebem menos. E aí a gente tem toda uma dinâmica social muito corrompida, né, que impede que a gente consiga avançar nesse sentido. Então, não é só a educação que vai dar conta, a gente tem, né, toda uma estrutura aí que é política, que é econômica, né, que precisa também ser reestruturada para que a gente consiga dar conta na educação do que a gente realmente, né, necessita, né? Então, é muito complexa essa pergunta. O que eu digo para vocês é fazer no cotidiano. O que a gente faz mesmo, gente, é resistir, né? O que a gente faz é resistência, né? A gente faz esse dia a dia acontecer, a gente faz com o que tem, não é o ideal, não vai ser ideal. A gente faz o possível e o real, né? Mas sim, a nossa luta é a luta por melhoria de condições para todos, né? Educação de qualidade para todos, acesso às tecnologias. A gente tem uma política nacional hoje de educação digital, a gente tem uma política desde o ano passado, a gente viu que foi uma revisão da LDB depois da pandemia, a gente tem aí uma política que diz que a gente tem que ter internet em todas as escolas, uma política que diz que a gente tem que democratizar, né, as ferramentas, né, estruturar, né, as escolas para ofertar essas tecnologias, essas metodologias que a gente tanto fala, que são as metodologias que vão dar conta, né, dessa nova realidade, e, no entanto, no chão da escola a gente não vai ter isso acontecendo. Então, é muito difícil, né, a gente pensar em algo que vai resolver instantaneamente isso. É um processo histórico, é um processo, portanto, de luta constante, né? O que a gente faz é lutar no cotidiano, diariamente, e como sociedade civil a gente pode se organizar, né? Então, a gente tem aí a greve, por exemplo, é uma dessas reivindicações da greve, é a infraestrutura, é o que a gente precisa melhorar dentro dos institutos federais que já existem, né? Não só pensar no que está vindo, vamos abrir novos institutos, novos campos, e o que já existe, né? Como é que fica? Como é que está funcionando? Né? As políticas, elas realmente estão sendo aplicadas, né? Então, é uma maneira de se mobilizar, de cobrar, de fazer pressão, de lutar, né? Essas são as lutas que a gente vai ter pela frente e as lutas que a gente tem dentro de sala, dentro dos espaços, dentro dos institutos, que é a luta do cotidiano, que é a resistência do cotidiano, é fazer diferente, elevar o nível como a gente pode, elevar o nível de educação, de recursos, né? Se não tem internet, a gente vai rotear, é o que eu falo. Não é porque não tem, eu não vou fazer. Não, eu vou levar para vocês. Eu posso, de algum modo, levar, vocês vão ter acesso a isso. Vocês vão sair do Instituto Federal tendo acesso a determinadas metodologias, porque se eu posso fazer alguma coisa, eu vou fazer. Isso é o ideal? Não é, mas é o que eu posso fazer hoje. O ideal seria, né, que o governo, né, que as instituições estivessem ali todas preparadas e estruturadas para isso, mas não é o que acontece. Mas nem por isso eu vou, como professora, cruzar os meus braços, entende? Então, vocês vão passar por isso como professores, e sim, a transformação que a gente quer, a gente tem que fazer, tá?
Então, a gente tem que fazer isso todos os dias. Professora, agora falando de uma questão bem mais micro e assim, focado mais para o nosso lado de ciências, porque eu acho que uma das grandes dificuldades, talvez, da gente seja aplicar as metodologias que a gente vê na faculdade na sala de aula, né? Porque, assim, às vezes nem questão da internet, que, assim, metodologias às vezes não envolvem isso. Mas, por exemplo, eu queria pesquisar disso, né? Eu falei com a Ana Lúcia, que você deve conhecer, né? A professora Ana Lúcia, pessoa muito boa. E eu falei com ela que eu estava pensando para o meu TCC, por exemplo, estudar o CTS, o movimento CTS, né? E como a gente poderia aplicar. Eu até tinha montado uma aula disso, de radioatividade com o ensino CTS. Porque a dificuldade minha, por exemplo, seria ver, tipo, as turmas, a senhora falou, né, que as turmas são muito diferentes, às vezes até mesmo numa mesma escola, né, a turma X é totalmente diferente da turma Y, que você dá aula uma hora depois. Então, como é que a gente pode trazer essas metodologias? Porque eu, por exemplo, quando estava no ensino médio, não vi, as aulas eram muito mais tradicionais, né? Eu mesmo assim, gostava de química, né, mas não tive o que eu vi na faculdade, né? Onde é que a gente usa isso da química, onde é que ela está no nosso dia a dia, era algo bem mais duro. A bola está na mão de vocês, né? Vocês que estão se formando para isso, para mudar a tendência de educação que está sustentando essas práticas, né? Que é uma educação tradicional, que é uma visão de ciência muito reducionista, muito elitista, né? Que coloca a ciência num lugar completamente abstrato, né? Abstrai totalmente da realidade. Não é isso, né, que é ciência hoje, até porque não vai dar conta. Então, naturalmente, a gente vai ver essa mudança acontecendo nas escolas, porque hoje não tem para onde, né? A gente vai ter que ter novas metodologias, novas ferramentas para o trabalho do ensino com a química. Eu vejo muita coisa acontecendo já. As pesquisas estão bem intensas, né, nesse rumando para isso, né, eu acho que as ciências, inclusive, elas estão muito mais hoje antenadas do que a própria área de humanas, nesse sentido, tá? Estão muito mais atentas e desenvolvendo tecnologias, né, não necessariamente digitais, mas tecnologias analógicas. O que a gente tem aí de analógico é muito bacana, os jogos, né, os tabuleiros, jogos de tabuleiro, todos esses recursos didáticos. Eu acho que a química, né, me corrijam, mas eu acho que a química é uma das ciências, né, dessa área das ciências que mais tem práticas nesse sentido, né, de trazer mais a coisa para o cotidiano. Eu acho que essa discussão está muito mais intensa para a química do que para a física, por exemplo. O que é que vocês acham? Pô, eu pensando assim, é porque assim, eu fiz a matéria de Física 1 período passado. E pensando, a química tem muito experimento, né, que a gente pode trazer para o dia a dia. Para a física, é porque assim, os experimentos de química, eu acho que são mais atrativos, porque na maioria das vezes tem uma mudança de cor, são transformações mesmo, né, da matéria. Os experimentos de física, pelo menos quando eu estava no ensino médio, não me chamavam muita atenção, não sei se era por causa disso, mas achava legal. Só que eu acho que tem muita coisa que a gente pode usar que são fenômenos do dia a dia e que a gente pode mostrar para o aluno com física, né? Por exemplo, tipo, eu gosto quando tem vídeo, né? Tem vídeo agora o que mais que eu vejo no YouTube é vídeo de professor pegando um vídeo de um experimento e explicando. E aí pega um conceito da física, da química, da biologia e explica. Aí, por exemplo, eu vi um da refração da luz, né? Que a luz, quando muda de meio, ela muda de velocidade. Eu estava vendo isso um professor de física explicando, né? E ele botando a água e o óleo. E eles não se misturando e botando o laser e vendo que a luz realmente vai mudando. E isso eu acho legal. Mas eu acho que talvez a química tenha essa maior facilidade
E aí você, só voltando para o que você perguntou, né, eu acho que tem, necessariamente, as universidades vão ter que reformular seus currículos de qualquer jeito. Está acontecendo já, porque a gente tem uma exigência do MEC hoje de extensão na graduação, né? Então, seria uma curricularização da extensão. O que é isso? Trabalhar por projetos, né? Ter disciplinas que estejam trabalhando a partir de projetos vinculados às comunidades, esses projetos vinculados ao entorno, né? Fazer extensão já na graduação, que só acontecia na pós, né? Hoje há uma exigência do MEC que se faça projetos extensionistas a partir das disciplinas da graduação fora da universidade, fazendo essa interface, né? Dentro e fora, né? Comunidade, universidade, trazendo a comunidade para dentro da universidade, levando a universidade para dentro das comunidades, né, do entorno. Então, eu acho que isso, de alguma maneira, vai ajudar nessa coisa da gente pensar mais no cotidiano, olhar mais para o que está próximo da gente, trazer esses elementos das ciências para dentro da realidade, né, palpável para as pessoas. Então, acho que isso vai acontecer de qualquer forma, né? A gente já está aí com essa obrigatoriedade que as universidades estão aí se organizando para fazer, então... O currículo do bacharel em Química já está assim, né, aqui do IFRJ. Bem curricularizado mesmo na extensão, entende? Então, a gente vai acabar fazendo esse movimento de trabalhar por projetos, né? ABP, aprendizagem baseada em projetos, em problemas, identificar problemas da comunidade e trazer para a universidade elaborar e retornar para essa comunidade algum produto, né? Então, eu acho que essa dinâmica vai acontecer, né? As instituições privadas já estão nesse lugar e as universidades públicas estão tendo que se organizar e os institutos também tendo que se organizar nesse sentido. Então, não acho que... Eu tô otimista com o cenário. Sim, isso da extensão é muito bom, porque eu acho que um grande problema disso de ciência é que eu vejo muita ciência como uma bolha, né? Sai muito pouca informação para as pessoas e às vezes é muito por causa disso, por exemplo, que a gente ouve até hoje em dia a gente sendo a favor de terra plana, negacionista de vacina, e muitas outras coisas que a gente vê que assim, para a gente que estuda é algo mais básico, mas as pessoas não sabem, né? Por exemplo, minha mãe na pandemia, ela começou a botar muito limão nas coisas. Poxa, chegava uma hora que eu falava, eu não tô comendo frango, eu tô comendo limão. Eu não comia frango com limão, comia limão com frango. Então ela... Nem fala isso, que a professora faz isso. Tá errado, é? E não. Me ajuda. Aí, minha mãe falava, não, que mata o vírus. Só que assim, a gente, né? Também a matéria do ensino médio, né? Mas a gente vê, por exemplo, já no segundo período da faculdade, que o nosso sangue é um sistema tampão, né? Então, não vai permitir variações bruscas de pH, né? Até porque se permitisse, a gente ia morrer. Então, são ideias muito, não diria simples, né? Mas a gente, para quem estuda, isso está presente para a gente, mas não chega para essas pessoas, né? O professor de física, que agora estou fazendo física 3, o professor de física 3 estava falando disso, que reclama disso, que tem um abismo muito grande entre a sociedade científica e a sociedade onde a gente vive, né? Muito pouca informação vai para as pessoas. Então, acho que a gente vai ganhar aí com esses projetos, interface comunidade, universidade, sociedade, né, que está fora da universidade, né, fazendo essa articulação, acho que a gente ganha bastante. Então, agora a gente quer saber, professora, quais foram os temas que a senhora trabalhou na sua pós-graduação? Uau! Então, no meu mestrado eu trabalhei com estética, educação estética, né? Minha linha de pesquisa é muito voltada para fundamentos da educação e estética e sociedade. Então, a pegada é uma pegada mais repensar as metodologias a partir da estética. Não é muito diferente do que a gente faz quando a gente está falando de metodologias ativas, né? Não sei se vocês já ouviram falar da abordagem STEAM. Já ouviram falar nessa sigla?
Acho que não. Não? Também não. Então, é uma abordagem que está focada em science, que é a primeira, né, o S, T de technology, tecnologia, então ciência, tecnologia, E é engenharia, tá? Engineer, e A, artes, e M, matemática. E STEAM, essa é a abordagem que articula esses campos para o trabalho com a aprendizagem, desenvolvimento de ensino-aprendizagem. Então, essa abordagem, ela coloca a arte como uma das, né, das áreas que precisam ser articuladas com essas outras áreas para que a gente consiga aí criar metodologias que deem conta de uma aprendizagem mais integral, né? Então, minhas pesquisas, tanto mestrado e doutorado, tinham a ver com arte, mas nessa perspectiva da integralização do sujeito, né? Corpo, mente, razão, emoção, que essas coisas não estão separadas, né? A gente tem aí uma ruptura no século XVIII, né, com a Revolução, a modernidade chegando, o iluminismo chegando, e aí a gente teve essa cisão do corpo e da mente, da razão, das emoções, a gente teve ali um aprofundamento dessa bipartição, né, do ser humano como se fosse, né, o corpo é uma coisa e a cabeça é outra. Então, foi tudo em cima dessa necessidade da gente fazer uma retomada e reconciliação desse sujeito integral, né? Então, eu olhei a partir da arte, a partir da filosofia da arte, mais especificamente. Então, trabalhei com pintura no mestrado, a pintura como experiência para pensar a educação, né? E aí fui falar do processo criativo dos pintores, como é que isso se organiza, né? Como é que o pintor ele tem a emoção na condução, mas tem uma técnica, né, que precisa ser adotada para ele organizar essa emoção dele, né, em uma obra de arte, por exemplo. Isso é o fundamento, digamos assim, do pensamento que se coloca ali como uma nova forma de entender as práticas, né, as metodologias. Né? Então, é preciso a gente olhar para a arte, aprender com a arte, para reconectar esses polos que foram, né, cindidos, rompidos aí com essa modernidade que veio colocar a gente em caixinhas, né? Então, a gente, o trabalho todo foi nessa reflexão, tentando fazer novamente essa aproximação do corpo da mente, da elaboração técnica com a estética, com a fruição. Então, nesse primeiro momento eu falei da pintura, no segundo momento eu falei do corpo, né, no doutorado. Meu doutorado é todo em cima do corpo, de uma disciplina que ressignifica o corpo, né, que desenquadra esse corpo, porque a gente foi, né, habituado a colocar o corpo sentadinho na cadeira e olhar para frente e não questionar sobre isso. A gente já faz isso automaticamente entrando na sala de aula, né? A gente já senta, já olha, está tudo bem. O corpo já está bem adaptado, disciplinado a isso, né? Então, tem toda uma construção no sentido inverso disso, tá? De uma nova disciplina que a gente precisa adquirir, que é uma disciplina que vai desorganizar a ação que foi imposta ao nosso corpo, porque a gente acaba aprendendo menos, porque a gente aprende junto com todos esses elementos que estão aqui. A gente tem fome, a gente tem sede, a gente tem vontade de ir no banheiro, tá tudo lá aprendendo junto com a gente, não tá? A gente é um composto complexo. Não é só a mente que está aprendendo, é o corpo inteiro. E por que a gente engessa esse corpo e diz que agora você tem que olhar e tua cabeça é que está funcionando? Né? Então, tem toda uma construção aí de trabalhar o resgate desse sensível para o trabalho com a educação, para a aprendizagem, o resgate a partir desse corpo que vai agora se movimentar e fazer parte também dessa aprendizagem. Então, esses são os temas da minha pesquisa. Tudo vinculado à arte, mas também pensando nessa abordagem que eu falei para vocês, que é a abordagem STEAM, tá?
que envolve ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, porque é uma abordagem que pensa o sujeito de forma integral e a aprendizagem baseada na integração dessas áreas, a gente pode pensar em metodologias mais integrativas do que as que a gente tem hoje. É isso. Sim, muito interessante, porque desde pequenininhos, né, desde a educação infantil, a gente já é doutrinado a seguir as regras, a sentar de tal forma, ter horário para tudo. Muito legal. A infância até a gente tem mais mobilidade, né? Porque a infância você tem os campos de experiência, você está experimentando tudo, trabalha os sentidos, trabalha tudo, né? A infância é quando chega no ensino fundamental, agora não, agora a gente vai fazer prova, agora senta aí, agora você vai aprender a fazer. Acabou aquela coisa de corpo, acabou aquela coisa de movimento, corpo e movimento, arte, para que isso? Calma, agora você vai estar aqui, tem um horário específico só para que você pode fazer isso no intervalo. Seu corpo vai se movimentar só naquele intervalo, você só vai ao banheiro naquele intervalo, você vai comer naquele intervalo, né? Disciplinamento bem rígido, né? A partir do ensino fundamental a gente já vai ter isso, né? Porque é o preparo, né, para a escola, de fato, para as provas, de fato. E a vida fica onde? Fora disso. Gostei, achei bem interessante. Principalmente porque antigamente, me lembra muito que a gente vê isso muito em livro, né? Os antigos cientistas, né, eram todos, não eram só cientistas, né? Descartes, por exemplo, ele era filósofo, o cara do plano cartesiano, né? Ele era filósofo e matemático. E outros que a gente vê, o Newton, né, da física, ele era físico, químico, filósofo, estudava até religião, então mais de uma área de estudo, né? E essa sua pesquisa integrando tudo, achei bem interessante. A gente tem muitos artistas, gente, cientistas que eram artistas, né? A gente tem o Da Vinci, a gente tem os artistas que também desenvolvem, né, ciência, então não está desarticulado, na realidade. A gente que fez esse corte extremo, a escola faz isso. É para a gente voltar a trabalhar integral, né, de forma integral. Sim. Eu acho que por muito tempo veio mesmo separando, né, mostrando que cada área tinha que ser separada, não dava para juntar ciências da natureza com humanas. E hoje a gente consegue perceber o quão interessante e importante é você conseguir juntar essas áreas, porque faz com que o aluno consiga ver, perceber melhor aquela matéria que você quer dar, né? Dá trabalho, mas é possível através de projetos. Sim, entende? Sim. Então, se a gente não trabalhar nessa perspectiva tradicional, de metodologias tradicionais, e em pensar agora realmente a partir desses projetos, de elaboração de protótipos, do trabalho que está ali, que é mão na massa, que é pensamento, elaboração científica, de metodologia científica, mas também elaboração prática, né? E a gente só consegue dar conta disso trabalhando por meio de projetos, de problemas, né, de metodologias que sejam metodologias que nos coloquem para produzir, criar, né, alguma coisa. É isso. Bom, professora, muito obrigado pela conversa. A Mayara aqui também está muito feliz. Bom, eu sempre digo, sempre que eu falo com a senhora, acho muito engrandecedor a conversa. Quer falar alguma coisa, Mayara? Não, eu ia concordar com você, sem dúvidas. Abre o nosso pensamento, assim. Vamos ampliar esse repertório, gente. Vamos trabalhar com metodologias que sejam capazes de nos colocar para produzir, para criar, para elaborar, não só para repetir o que está aí, né? Não só para copiar. A gente precisa de criação, e criação a gente vai conseguir fazendo, né? Pensando e fazendo junto, né? E quanto mais a gente conseguir articular esses campos, essas grandes áreas de conhecimento, a gente vai conseguir avançar mais como sociedade, né? E também trazer elementos importantes para a transformação social, que é o que a gente quer mesmo com a docência. É isso. Com certeza. Obrigado, professora. Nada, um beijo, foi muito bom encontrar vocês. Obrigada pelo convite, tchau. Muito bom encontrar a senhora também. Obrigado aos ouvintes até agora que estão ouvindo a gente. E a gente finaliza mais um episódio do PetCast.
Tchau. Tchau, pessoal.